Muy buenos días, buenas tardes, muy bienvenidos a todos al webinar Muito de bom estrategia. dia, bem-vindos a todos a esse webinar de estratégia de segurança alimentar para as cidades vulneráveis e o último webinar da série de segurança alimentar nas cidades da América Latina e do Caribe. Eu sou Maria Camila Uribe, coordenadora da rede de cidades do BID, e é um prazer estar aqui abrindo esse espaço de intercâmbio de conhecimento sobre os desafios, oportunidades e recomendações dos líderes que estão impulsionando políticas para garantir a segurança alimentícia de diferentes emissões que vão ouvir. Antes de começar, queria lhes lembrar que temos interpretação em espanhol, inglês e português, e vocês podem ir no ícone do mundo e selecionar qual é o idioma de sua preferência. Também quero lhes lembrar que podem enviar perguntas aos nossos palestrantes e ao moderador através da seção de Q&A de IA. Ali podem enviar as perguntas que vocês tenham. Também quero lhes lembrar que sempre temos uma gravação que estará disponível a próxima semana no canal do BID, e vocês poderão encontrar também esse webinar gravado ali, através do link que vamos compartilhar. Para aqueles que se unem, só agora a Rede de Cidades é uma plataforma de conhecimento de cooperação regional que procura facilitar o intercâmbio de soluções das boas práticas entre cidades da América Latina e do Caribe. Devido à complexidade e a natureza multissetorial que temos, vemos a oportunidade de diálogo do setor público ao setor privado, da academia do terceiro setor e mais de 250 cidades que fazem parte. Como podemos aproveitar melhor este conhecimento também desde os setores do banco? O que nós procuramos é contribuir para o fortalecimento da liderança na gestão urbana, a construção de capacidades para os funcionários municipais locais e a promoção do trabalho em sinergia com diferentes organizações aliadas. Para obter mais informações nas suas cidades ou se inscrever na newsletter vocês podem utilizar esse link que nós estamos compartilhando. Antes de iniciar a nossa conversação de hoje, eu quero lembrar-lhes as diferentes sessões que realizamos este ano. Tivemos 3 sessões de webinars e uma série de desenvolvimento orientado ao transporte, e essa que estamos terminando hoje sobre segurança alimentícia na segurança da América Latina. Comecemos com a sessão de hoje sobre segurança alimentícia, onde abordaremos as estratégias para grupos vulneráveis nas suas áreas. Esse é o nosso tema, o nosso eixo de conversação no dia de hoje. O que nós queremos é falar de programas de valor de segurança alimentícia sobre a população vulnerável em cidades, considerando a integração de diversos mitos, inclusão de gênero na produção e provisão de alimentos nas cidades. Ao abordar a estratégia de segurança alimentícia, que procuram cortar essa cadeia de distribuição, melhorar o valor nutricional, promover a comunidade local e reduzir as emissões provocadas por esses longos deslocamentos. É essencial que possamos considerar todos esses setores de vulnerabilidade, que levemos em consideração os temas de gênero, origem étnica, idade, a cultura, a alfabetização, as doenças, as discapacidades, as deficiências físicas e mentais e, claro, logicamente, a pobreza e a desvantagem econômica. Logicamente, também é muito importante que consideremos a dependência de algumas zonas enquanto aos recursos naturais. Hoje, trataremos ouviremos os casos de Manta, Quito, Benjamin Constant, no Brasil, e Cidade do México. Abordaremos também estratégias que procuram garantir a provisão de alimentos locais de escolas na Amazônia
e o aproveitamento de produtos mediante e bancos de alimentos que têm especialmente nessa população vulnerável. Temos também hoje o prazer de ter Carlos Salazar, que é o nosso especialista nessa divisão de bens e desenvolvimento urbano, que vai moderar a sessão de hoje, na qual apresentaremos uns casos na primeira parte e depois teremos o conversatório com especialistas. E no final, temos o espaço, já o acostumado espaço de perguntas e respostas, que as perguntas que recebamos no chat, para que os nossos palestrantes possam nos dar, compartilhar conosco os seus conhecimentos e as suas ideias. Temos como moderadora principal Marciano Valdívia e a Susan Mora, que é a prefeita de Manta. Muito bem-vinda, senhora prefeita. Depois teremos os espaços de apresentação do caso da Cidade de México, Benjamin Constant e de Quito. Nos acompanham Arno Ricardi, que é coordenador de orgânica na Cidade do México, Maurício Veloso Soares, secretário de produção da cidade de Benjamin Constant, no Brasil, e Alicia Guevara, que é a diretora do Banco de Alimentos de Quito, Equador. Com estes, temos os casos muito bem. Todos, Arno, Maurício, Alicia, obrigada por estar aqui conosco no dia de hoje. E na segunda parte, teremos no conversatório abordaremos os temas fundamentais com relação aos sistemas de cidade e sistemas alimentícios. Ali manteremos uma conversação entre Rafael Parra Penha, que é o especialista sênior da Divisão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Gestão de Risco do banco. E também temos a Zuma Fonseca Centeno, que é a subdiretora de Nutrição da Secretaria Distrital de Integração Social. A eles também sejam muito bem-vindos, Rafael e Suma. Esperemos ter uma conversação muito frutífera no dia de hoje. E, sem mais, eu quero deixá-los com Carlos Salazar. Carlos, bem-vindo e muito obrigada por nos acompanhar. Muito obrigada, Maria Camila, por essa introdução e por esse convite para moderar. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui nesse espaço. Para mim, uma grande honra poder moderar e esperamos que este webinar implique na conscientização sobre essas populações vulneráveis urbanas e que os municípios da nossa região tenham e gerem iniciativas inspiradas. A seguir, então, e sem tirar-lhes mais tempo, quero lhes apresentar Marciana Valdivieso Zamora, prefeita de Manta, no Equador. E muito rapidamente eu quero contar sobre a alcaldesa. Ela tem se dedicado à ajuda social, trabalhando com diferentes organizações e gerindo organizações técnicas para as pessoas vulneráveis da cidade. Ela é engenheira comercial, formada na universidade e também tem mestrado na Universidade Tecnológica, trabalhando no governo local da cidade de Manta. Durante a pandemia, este governo liderou a mesa da segurança alimentar em coordenação com as diferentes unidades organizativas de Manta, para apadrinhar as organizações que tivessem mais necessidades. A prefeita nos acompanha hoje para acompanhar a esses que lideram, que acompanham a prefeita. Vá em frente, senhora prefeita. Bom dia, de parte da prefeita. Ela está preparando a sua intervenção. Vamos esperar um momento.
Bueno, mientras se conecta la alcaldesa, Bom, enquanto a prefeita entra, então vamos fazendo uma pequena introdução ao projeto que ela vai nos apresentar. Está localizado em Manta e oferece alimentos saudáveis através desse programa que a prefeita vai nos mostrar. E, além disso, há outro tipo de serviços na comunidade, como a assessoria integral, análise de solo, sistema de rego e abono orgânico. A participação da comunidade é um elemento fundamental, como vamos ver agora. E, precisamente, essa interação com a comunidade é essencial para garantir que essas estações de tratamento, que são os recursos principais dessas hortas, que sejam bem cuidadas e gerem a produção esperada. Até o momento, a prefeita tem sido a líder desse programa, tem conseguido beneficiar a 3.650 hortas comunitárias e com um impacto positivo para mais 1.500. Senhora prefeita, como vai? Estava falando um pouco, introduzindo o programa que vocês têm, mas, por favor, você sabe muito mais Hola, do mi que gente eu. linda, qué Olá gusto a todos, saludarles desde la todo esse ciudad de pessoal Manta, lindo, é um aquí prazer. en el Ecuador. Y esa É um ciudad de prazer Manta cumprimentá-la da es una cidade de ciudad Manta, a cidade mais donde linda todos do Equador, estamos uma cidade dispuestos onde a todos estamos fortalecernos, dispostos a a unir crecer. esforços para Hemos visto sair, muchos casos superar, de éxito superar-nos com donde ela. antes los jardines Onde en esa esse ciudad lugar eran onde vacíos, antes os jardins, os las casas se veían espaços grises. das casas se Y con el viam tiempo tão empezaron a sembrar cinza. y se hace Então, aí una começaram maquinaria y a empiezan plantar a e se fez restaurar isso y están más verdosos de estos acordo, espacios. e aí Hoy se ven más conseguimos que, com que verdes, se vissem mais se ven verdes esses verdes espaços. Eu estou nativo, vestida ¿no? de verde, Decirles que quero estar también de ha sucedido acorde de com a esta manera. ocasião. En el año No 2019, ano de cuando llegó a la 2019, quando eu consejería, cheguei nosotros acá en el ao Ecuador, conselho, a través nós, de lo aqui que no manda la Equador, ley, un através do concejal que debe manda a fiscalizar y lei, legislar. vereador Yo deve sentía que no podía legislar, mas eu quedar sentia que não podia solamente ficar haciendo esas somente funciones, exercendo sino essas funções, servir mas a que mi também pueblo. tinha que servir Y como he ao meu tenido povo. esta Então, cultura de como alimentarme con productos não, não saludables debido a tive que essa mis cultura abuelos de fueron alimentação com muy produtos saudáveis, pequeños, porque os me meus avós, llevaban desde muito pequena, a me lo que ellos levavam tenían en su finca. tudo que eles Entonces yo plantavam decía, yo quiero también nos hacer seus esto en sítios. mi E ciudad. eu dizia, Y eu en el também quero fazer isso na minha 2019, cidade. Em en el 2019, em Ecuador, outubro, no tenemos una Equador, paralización. tivemos uma Todo lo paralisação. público Tudo se o que paraliza tinha que ver com y los transporte productos que público ficou vienen paralisado. E de aqueles estas produtos zonas que donde vinham das se cosecha regiões onde bastante normalmente tomate, se papa, cultiva comenzaron a cebola, escasear. tomate, a batata, Así que começaram a escassear. visito a Então, un dirigente aí, social que me dice, um quiero dirigente presentarle esto que para mí ha me sido la disse solución en medio de que esta queria lhe crisis apresentar y isso, estoy abastecido. Y pensando me muestra su huerto. que essa é uma grande solução. Aí eu falei para ele, me mostre Wow, a sua horta, todo e eu esto en disse, grandes cantidades ó, en e nuestra tudo isso ciudad em grande puede quantidade representar na una nossa cidade solución pode exponencial representar para uma mi pueblo. solução Así enquanto à que qualidade. empiezo a Então, investigar cuántos eu comecei huertos a habían en la pesquisar, a ver ciudad. quantos Hice 3 días hortas de haviam 11 huertos na cidade e y descobri que luego tinha 11 11 hortas. huertos E en el então eu año. me Esto propus uma hablando del año meta. 2019 Estou ya falando do finalizando. ano de 2019, já Y terminando o digo, ano de tenemos que hacer 2019. 100 huertos E eu en 100 falei, días. bom, temos que Bueno, fazer 100 hortas em 100 dias, siguen uma horta diciembre, por enero, dia. febrero, E marzo então vejam, veio y dezembro, janeiro, fevereiro, março de llega la 2020, pandemia al chegou a Ecuador pandemia ao y nos Equador dicen, debes quedarte en e casa. eles nos falaram, você tem que ficar em casa. Era essa a Pero ordem, ya para fique em este casa. tiempo ya Mas já para teníamos este los 100 tempo já huertos en tínhamos as ciclo nossas curto, 100 hortas. como ese E señor. estas Entonces en 100 hortas, ciclo como curto empiezan a dar sus foram frutos. Y feitos esos com productos produtos de ciclo en curto, que ciclo começaram corto a dar se frutos. derraman Quais são por os así produtos de um como en ciclo 20 curto? días. La São aqueles cebolla, el que tomate, cebola, el tomate, pimiento, la remolacha, pimentão, todo a esto ya beterraba, está e tudo saliendo isso cosecha en medio de la pandemia por las já 100 estava primeras quase em familias colheita beneficiadas. no meio da pandemia, e já Llega un vai a tiempo en famílias donde beneficiadas. Então estamos en chegou um tempo casa y onde que solo estávamos em llegaba casa, para la gente que mas tenía só los chegava para as productos pessoas no que tinham perecederos como aquelas atún, como hortas, produtos huevos, não y empiezan a perecíveis como verse estas atum, ideas creativas de estas ovos, e mujeres começaram que a ver hacen essas las ideias criativas das mulheres espinacas o que sus fazem os tortillas seus de huevo talharins, a sua frita, su massa de ensaladita espinafre de ou a sua vegetales salada de frescos como vegetais atún frescos da sua horta y com también atum son também. personas que a
E também somos uma referência a nível nacional, porque fazemos uma reportagem desde a página do governo nacional, onde dizem que na cidade de Manta estava sendo aplicado o valor da solidariedade através do compartilhamento desses produtos entre os vizinhos, porque nem todos tinham hortas. Então, aquele vizinho que tinha horta compartilhava com outro vizinho que não tinha. Então, estas 100 hortas, pensando naquele momento que a pandemia ia deter a quantidade de hortas entregues à cidade, mas não foi assim. Começamos a retirar, a promover ideias criativas. Nós nos acostumamos todos à virtualidade naquele tempo e começamos a organizar oficinas sobre como construir uma horta em casa, que era o ideal, porque todo mundo tinha que se manter ocupado no meio daquele encerramento. Então, e todos aqueles interessados eram convocados através das páginas do município, das minhas páginas pessoais, e uma vez que recebi uma capacitação e diziam, bom, sim, eu quero, mas convocava ao redor de uma quadra, conservando as medidas de biossegurança, mantendo os metros de distância exigidos na Organização Mundial da Saúde, e se entregavam essas sementes. Como já tinha recebido a capacitação, agora já tinha as sementes e o abono, então já começavam a fazer essa construção da sua horta. E ali, através da vinculação universitária, criamos grupos de WhatsApp para que os estudantes pudessem fazer o segmento e controle dessas hortas, que já vinham aumentando em número. De 100 passamos de a 500, de 500 a 1.000, e adivinhem quantas hortas temos ao dia de hoje? Temos 5.000 hortas familiares. Isto ocorreu na pandemia, uma vez que já estávamos mais tranquilos e com os aspectos os efeitos da pandemia iam passando, então começamos a trabalhar com as hortas comunitárias. As hortas comunitárias se transformam agora num empreendimento e precisamente ao dia de hoje vamos ter uma biofeira, onde todos os produtos, todos os vegetais que cultivamos vão ser comercializados no dia de hoje através de uma biofeira. Então, agora de hortas familiares, passamos a hortas comunitárias e atualmente temos 100 hortas comunitárias que já se transformaram num empreendimento, e no ano passado voltamos à presencialidade nas escolas, então era importante também começar a trabalhar com as nossas crianças. E na presencialidade, a meta é que, digamos, uma horta escolar em cada uma das unidades educacionais. O que representa uma horta para as famílias? Bom, primeiro, isso vai nos permitir ter uma economia, uma poupança, porque o que nós comprávamos no mercado, agora vamos poder ter para poder usar esses meios para pagar outro serviço. Então, na época da pandemia, a economia era de 10 e 20 dólares, e com isso o pai já poderia pagar a internet, por exemplo, para que seu filho pudesse estudar com a internet. E também a oportunidade de estudar o meio ambiente, já que uma semente plantada dá suas folhas, seus frutos, e isso tudo permite oxigenar o ambiente. A economia, o fato de que vamos cuidar da nossa saúde, porque ao consumir produtos livres de pesticidas e de fungicidas, vamos estar saudáveis e fortes. De fato, eu tenho muitos depoimentos, por exemplo, de uma senhora que foi das primeiras beneficiadas dentro daqueles primeiros 100, que ela tinha lúpus, e ela dizia que a recomendação do seu médico era alimentar-se com produtos orgânicos. Então, aí estão os benefícios: a economia, cuidar o meio ambiente, protegemos a nossa saúde. Agora, em Manta, depois de que vimos toda essa quantidade de hortas que tínhamos na cidade, tivemos que legislar, criamos uma ordenança, uma portaria, e nessa portaria falamos das hortas agroecológicas que se constroem na zona urbana e na zona rural. E também falamos dos tipos de hortas. Podemos ter hortas familiares, hortas comunitárias, hortas escolares. Falamos também dos objetivos, e isso é ter a família
fazer com que a família fique unida, porque assim, através da horta, a família sai, está junta, trabalha junta nas unidades educacionais. A ideia é criar esse entorno e essa consciência nas nossas crianças de que também devemos nos alimentar bem, que devemos estar saudáveis. E acredito que esta portaria é uma ferramenta, esse decreto é é muito importante, é uma grande ferramenta. Não poderíamos deixar de usá-la, porque há muitas novidades que vão saindo em meio a essa prática. E eu sempre disse, eu vou primeiro construir estas hortas e depois vamos passar à teoria, que já é construir essa portaria, essa normativa com todas essas experiências. Mas havia uma pessoa que dizia, bom, eu não tenho a minha horta, o meu espaço de terra para ter uma horta vertical. Então, o que vamos fazer? Temos uma horta horizontal, vertical. Normalmente, os verticais estão na parede, os horizontais estão na terra. Então, se não tínhamos a oportunidade de ter a sua horta horizontal, víamos essas ideias. Então, ok, então vamos trabalhar com esse vertical. Não, mas esse também na parte da parede, onde estou plantando, não dá o sol, então talvez eles não vão crescer. Então, identificavam um terreno de um vizinho. E dentro dessa portaria, dessas normas, tivemos explicar que se fazia uso do terreno do vizinho, deveria contar com a autorização por escrito deste vizinho. Então, são certas coisas que iam saindo e que tínhamos que deixar tudo plasmado nesta normativa. E também a, o sucesso do nosso o projeto nessa cidade tem sido envolver não só só esse projeto, nós como autoridades, nesse momento, como já lhes comentei, começamos esse projeto em 2019, quando eu fui eleita vereadora, fui reeleita em 2023, agora eu sou a prefeita da cidade, mas não somente dizer aqui está esse projeto e aqui está a minha equipe, No es solo hablar, lo nuestro no es solo proveer, sino agacharnos con ellos a sembrar, não, ensuciarnos. e nos sujamos as mãos e nos unimos a eles e plantamos com eles. Há muitos lugares do nosso país que já nos chamam para perguntar como fazemos, como tem, e fizemos para que funcione também. Já realizaram reportagens conosco para revistas internacionais sobre o sucesso desse projeto na cidade. Recebemos doutorado honoris causa por autossustentabilidade com essas hortas familiares e comunitárias e sempre deixar a mensagem que é importante. Em meio a tudo o que o país está vivendo, o aquecimento global, o BID sempre está procurando ideias criativas para fazer cidades mais verdes. E a mensagem que eu deixo aqui para as pessoas com as que me encontro é que, claro, o aquecimento global pode fazer com que haja um colapso a nível mundial. E em muitas ocasiões vemos como, em meio a essa pandemia, os animaizinhos desfrutavam, saíam para dar um passeio, os mares estavam mais limpos, mais azuis, as praias estavam limpas. Então, o meu conselho sempre vai ser que se eu soubesse que o dia de amanhã acaba o mundo, hoje eu plantaria uma árvore. Se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, hoje eu também iria fazer, fazer uma brigada com esses jovens, limpar essas praias. Se eu soubesse que o mundo se acaba amanhã, ainda sabendo que a semente não vai crescer, eu também hoje plantaria uma horta. E é porque a minha mãe me ensinou que o que acontece na terra também acontece com os filhos, com os filhos da terra. Então, se eu quero que a minha família esteja bem, a terra também deve estar bem, deve ter árvores frondosas, deve ter que possam dar seus frutos para que os nossos filhos possam comer, para que nossos filhos possam brincar debaixo dessa sombra. E eu não posso fazer isso sozinha. Aqui em Manta temos passado deste conceito de que a prefeita vai só, não, eu me uno a trabalhar com ela. Eu sempre digo que somos uma equipe. Por exemplo, um time de futebol tem 11 jogadores, Manta tem 300 mil habitantes. Então, Manta está composta por 300 mil jogadores, que a ideia é ganhar para que essas
essa cidade se mantenha verde, linda e com muito amor para dar. O dia que vocês conheçam Manta, vão querer ficar em Manta. Deus os abençoe. Pues alcaldesa, muchísimas gracias Muito por obrigado nosotros esta experiencia tan bonita. conosco, essa experiência tão bonita. Eu parabenizo a senhora por essa liderança que você tem mostrado. E você já mencionou uma palavra que eu gostaria de sublinhar aqui, deixá-la aqui para as discussões finais, tanto com especialistas como com o público, é o envolvimento. Esse é fundamental com as instituições e com a comunidade. Prefeita, sem mais, eu agradeço muito a sua presença, as suas palavras inspiradoras, esperando que muitos municípios e a municipalidade da região siga esse exemplo de Manta para nós. É um grande prazer tê-la aqui hoje e como a pessoa que abriu este webinar. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Também vou dar, tomara que possam ver a reportagem feita pela revista. Aqui, nos deixaram aqui. Vamos passar à apresentação de casos particulares. E como já a Maria Camila comentou, hoje temos a oportunidade de ouvir das hortas urbanas implementadas na Cidade do México, como no Programa de Adquisição de Alimentos da Municipalidade de Benjamin Constant, na Amazônia Brasileira, e também sobre o Banco de Alimentos de Quito, Equador. Mas antes de passar a palavra, gostaríamos de fazer a nossa especial audiência de hoje. Vamos utilizar essa ferramenta que está aqui, que vocês podem compartilhar. Podem fazer isso de 3 maneiras diferentes. Podem escanear esse código, podem ir a menti.com e utilizar o código que aparece na tela, ou podem utilizar o vínculo que estamos compartilhando no chat neste momento. Então, a primeira pergunta que queremos fazer hoje é, isto um pouco para caracterizar a nossa audiência nesse webinar. Em que cidade você reside? Vou saindo para Bogotá, Belo Horizonte, desde Bruxelas, nos acompanha. Boa noite, lá em Bruxelas, Barranquilla, Benjamin Constant, Washington, Assunção, São José da Costa Rica, Santa Marta e Contepe. Cidade do México, temos uma audiência diversificada. Isso faz com que estejamos muito contentes. Vejo Texas, Medellín, Tabatinga, Amazonas, Granada, na Espanha. No outro lado do oceano, temos a Quito, Curitiba, Braga, em Portugal. Muito obrigada a todos vocês que se conectaram. E é bom saber que estamos chegando a tantos cantos diferentes para poder ver diferentes iniciativas. A qual setor você pertence? Setor público, local, nacional, setor privado, sociedade civil, academia, organizações não governamentais ou organizações internacionais. Já estamos vendo aqui as respostas. Temos várias pessoas que trabalham no setor público local e em organizações não governamentais, setor privado também, o setor público nacional e organizações internacionais e algumas pessoas da sociedade civil, da academia. Muito obrigada. E finalizamos com esta pergunta para compreender as expectativas. A pergunta é: quais estratégias de segurança alimentícia para grupos vulneráveis foram aplicadas na sua cidade ou implementadas na sua cidade? Quais estratégias de segurança alimentícia para grupos vulneráveis foram aplicados na sua cidade? Hortas urbanas, banco de alimentos? Nenhuma? Boa essa resposta de nenhuma, porque o que queremos aqui é incentivar
e motivar os diferentes municípios e regiões desta parte do mundo para começar com essas iniciativas. Nós temos hortas escolares, bancos de sementes, refeitórios comunitários. Muito obrigada pela participação interessante, as respostas que surgiram. E vamos começar a nossa conversa, na qual abordaremos vários temas que vocês colocaram nessas perguntas. Dar a palavra a nuestro siguiente invitado. Mas antes de passar a palavra para o nosso próximo convidado, apresentaremos um vídeo sobre a experiência de pilotos urbano da Cidade do México. Por favor, projete o vídeo. Nos últimos anos foram geradas várias técnicas para a cultura de hortas urbanas. Poderia-se pensar que implementar hortas urbanas é complicado e caro, mas a realidade é completamente outra, já que existem técnicas caseiras baratas e também a possibilidade de gerar comunidades para que várias pessoas se apoiem para desenvolver essa iniciativa. Em 2022, hortos urbanos em comunidades de baixos recursos foi desenvolvido na Cidade do México, coordenado com Orgânica em colaboração com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O objetivo foi aproximar essas práticas a comunidades de baixos recursos para aumentar a geração de redes de pessoas que trabalham com hortas em áreas da cidade onde isso não estava acontecendo. Durante o projeto, foram realizados 2 hortas urbanas com técnicas diferentes de cultura. A primeira seria no solo direto, denominado Horta Comunitária pela Paz, localizado na colônia Tetlaicó. E o segundo, chamado Horta Santocho, que foi realizado no Emiliano Zapata, na colônia Santo Domingo, Cuiacán. Foi na parte do terraço. O grupo, composto com 49 pessoas, apoiaram, colaborando no projeto Instalação das Hortas nesse terraço. Os treinamentos foram desenvolvidos durante 3 meses e várias técnicas de cultura foram utilizadas, utilizando aproveitamento de materiais, verticalismo, hidroponia, assim como a geração de adubo a partir do aproveitamento das sobras das casas para a geração de abono orgânico em coordenação com o grupo de tecnologia alternativa Salvaterra Ligou Composta. Foram realizados adubos de 2 tipos, composto. O primeiro, composto Tiramecrobac, que tem a particularidade de que adicionamos uma bactéria líquida para poder acelerar o processo de descomposição da matéria orgânica. No segundo, aplicou-se a técnica de minhocas, onde foi desenvolvido o projeto caseiro, com base em materiais recicláveis. Quando o ciclo foi completo nos 2 compostos, 2 proporções de biofertilizantes foram colocados para identificar a dose adequada que permita o melhor desenvolvimento das plantas e seus produtos. Os 2 grupos de composto estão no Manual de Ecotecnias para a Geração das Cidades, o qual promove tecnologias de baixo custo em setores de baixa renda. Vários alunos da comunidade encarregados da manutenção de uma horta e jardins dessa comunidade, com os treinamentos agroartistas, o nome, aumentaram a réplica, difusão, aprendizado dos vizinhos, atingindo 164 pessoas beneficiárias da prefeitura e 140 beneficiários da prefeitura Coyoacán. Finalmente, para alcançar um maior escopo com este projeto, foi realizada uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente da Cidade do México, onde foi impulsionado o evento Tecnologia e Hortas Urbanas para a Nova Geração, no mês de abril de 2022, o qual contou com a participação de 500 pessoas provenientes de diferentes projetos vinculados à agricultura urbana, os quais estão interessados em formar uma rede de pessoas que trabalham com hortas. E, através das diferentes plataformas, difunde o manual para a geração de hortas na cidade. Convidamos você a visitar as novas hortas criadas em Tlatelco e Gualacán. Leia o manual para a geração de hortas na cidade, fruto dessa experiência. E, sobretudo, te convidamos a que se anime a plantar
na sua sacada, jardim e se junte, faça parte dessa rede de pessoas que fazem hortas. Muito obrigado, fantástico vídeo. Eu gostaria de apresentar a Arno Ricardo, coordenadora de orgânica no México, que lidera iniciativas de manejo de resíduos, bioconstrução e água. Arnold dirigiu Manos en la Tierra entre 2016 e 2018 com iniciativas de reflorestamento. Em 2019, fundou a Aliança México Sem Plásticos e, em 2021, contribuiu para Ciclos, uma organização que promove a economia circular. Arnold nos acompanha hoje para abordar um pouco sobre esse tema de hortas urbanas que foi implementado na cidade do México, onde alcançamos uma boa integração com o planejamento urbano, integração das comunidades vulneráveis. Arnold, a palavra é toda sua. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada, Carlos, pela apresentação. Nós tivemos a experiência de implementar essas hortas na cidade do México. E, ao longo dos anos, nós também implementamos outras hortas em diferentes pontos da cidade. E é um desafio poder estar com as comunidades mais necessidades. Claro que as hortas impactaram muito na cidade do México, em comunidades que têm um certo poder aquisitivo. Agora, nós não estamos nos focando em unidades, em comunidades um pouco mais populares. Arnold, desculpe, nós não estamos vendo a apresentação. Você poderia colocar em tela cheia? Todos podem ver? Muito bem, estamos vendo. Muito obrigada, pode seguir. Qual é o nosso intuito? O nosso intuito é criar uma soberania alimentícia. Assim como a prefeita de Manta, nós, durante a pandemia, impulsionamos essa forma de sobreviver, que muitas pessoas perceberam que é muito bom uma horta, no caso de uma crise, replicar esse ciclo orgânico, reutilizar resíduos, criando compostagem. Muitas pessoas se deram conta que isso é uma grande alternativa. Chamamos de ciclo orgânico. Para isso, foi muito importante conectar essa parte de resíduos com a compostagem e a horta para poder criar um ciclo e fazer com que fosse acessível. Neste projeto, nós buscamos tecnologias urbanas que fossem acessíveis, que as pessoas de baixa renda pudessem ter acesso. As bactérias, geralmente, elas são caras quando compramos. Essas bactérias, como mostramos no vídeo, elas aceleram o processo de descomposição. E encontramos as bactérias ideais. E conseguimos, fizemos testes e funcionou. Qual é o benefício para a comunidade? Nós criamos integração entre os vizinhos, onde espaços abandonados foram recuperados, muitas vezes terrenos baldios, parques que não estavam sendo utilizados, ou espaços que já pertenciam ao governo, mas estavam abandonados. Outros benefícios são alimentação saudável, salada, verdura, vegetais, não somente a alimentação, mas também a saúde. Muitas pessoas na cidade do México utilizam as hortas urbanas como farmácia verde, e existe uma grande quantidade de plantas medicinais que podem utilizar para a sua saúde. E esta é uma alternativa, talvez não de soberania alimentícia, mas que impacta na saúde da população que mora em setor urbano. E o autogerenciamento. Nós podemos perceber que quando as pessoas estão trabalhando com as mãos na massa, na natureza, quando colocam as suas mãos na terra, o estresse diminui, a ansiedade diminui. Isso ajuda as pessoas de uma forma abrangente. E vimos que pudemos criar trabalho ao longo dos anos. Estivemos trabalhando com o governo da Cidade do México e vários trabalhos foram criados. Atualmente existe um programa chamado Pilares, com 300 centros de inovação. E já temos 50 pessoas que trabalham na horta. Foram gerados empregos e pudemos notar que mercados urbanos podem ser implementados, pessoas que começaram a se dedicar ao trabalho para trabalhar na horta e também coletar água da chuva para que as hortas tivessem irrigação da água da chuva e não concorra com as águas da cidade. Fizemos o tratamento de redes também para poder coletar a água.
E sobre a geração urbana, foi muito interessante esse encontro de regeneração urbana. Chegamos a diferentes conclusões, vimos que deve ser criado um comitê de regeneração urbana, um comitê que bom, nas mudanças de governo, muitas vezes os programas, eles não seguem, não existe um segmento. É bom que haja um comitê híbrido, cidadão, que quando haja mudança de governo, haja um segmento para que as políticas públicas, sobretudo nesse tema alimentar, possa seguir o projeto. A cidade do México trabalhou na implementação de uma legislação para hortas urbanas. Temos a lei de hortas urbanas na cidade do México, uma lei que está vigente, e estamos trabalhando em incentivos fiscais para promover hortas. E também na cidade do México existem incentivos fiscais. Se você tiver uma horta no seu terraço, você tem uma diminuição do imposto de renda. Como eu dizia, fomentar o ciclo é importante, fomentar o conceito de ciclos de orgânicos, carbono e água, implementar tecnologias urbanas. Geralmente existem outras ferramentas, mas são caras. E ter esta rede de hortas urbanas com o apoio do governo e setor privado. E vimos aqui, nesta apresentação, que são propostas, justamente esse comitê que eu mencionei, recomendamos que seja um comitê autônomo, que possa ter um orçamento do Fundo Ambiental da cidade, da iniciativa privada, que esteja integrado pela sociedade civil. A academia também é muito importante para que haja um monitoramento de todos os testes que são realizados. E, claro, que haja um segmento na mudança de governo, quando haja mudança de governo. Por outra parte, recomendamos e percebemos que isso é fundamental para os programas que são aplicados nas cidades em grande escala, ter centros de apoio a hortas urbanas. Estes centros de apoio a hortas urbanas podem oferecer muita assessoria técnica. Todas as pessoas que estão colocando as suas hortas a nível urbano, isso pode ser financiado por organizações privadas, governos locais, para facilitar, fornecer sementes, mudas, adubos, ferramentas, controle de pragas, seria como um centro de ajuda. Por exemplo, em Havana, em Cuba, os nossos centros de apoio a hortas urbanas funcionam muito bem, que integra a rede local. E estabelecer espaços de resolução de conflitos. Vimos que muitos programas, quando são gerados esse tipo de programas, são promovidos e gera conflito com os vizinhos. E devemos ter inteligência para diminuir esse problema, apaziguar esses problemas. Realizamos grupos para resolver conflitos, pessoas que servem de um intermédio para solucionar conflitos, criar áreas individuais, considerar a coleta, abastecimento e armazenamento de água. Em muitas cidades da América Latina, estamos ficando sem água, cada vez menos água em várias cidades. Por isso, é muito importante estocar a água da chuva para que possamos estar irrigando as hortas e não concorrer com o sistema de abastecimento público da cidade. O verticalismo, estivemos trabalhando com técnicas fantásticas de verticalismo para plantar para cima. Sabemos que nas cidades existem poucos espaços. Outra coisa que fizemos, esta compostagem caseira com material reciclado. Nós trabalhamos com minhoca, tratando resíduos orgânicos com minhoca, e é baixo custo, não existe um pretexto, né, para podemos imitar os ciclos da natureza nas cidades, e isso poderia solucionar parte do problema dos resíduos sólidos. E, por outra parte, nutrir o solo e gerar alimentos saudáveis para todos. Foi um prazer trabalhar com o BID e esperamos que esse tipo de iniciativas sejam multiplicadas e elas nos conectam muito com a terra, natureza e os ciclos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Arnold, pela sua participação e por todas estas iniciativas tão inspiradoras. Estamos um pouco atrasados com a agenda. Pedimos para os nossos próximos apresentadores que, por favor, respeitem os tempos. E gostaria de dizer para os participantes que vocês podem realizar perguntas pelo chat. E se conseguimos, respondemos no final deste webinar. Caso contrário, faremos no bloco de cidades sustentáveis. E agora, a seguir, eu quero passar a palavra para Maurício Veloso Soares, secretário municipal de Agricultura e Pesca da cidade de Benjamin Constant, no Amazonas do Brasil. Antes de coordenar o programa de aquisição de alimentos, foi coordenador de projeto Solimões Sustentável e o projeto Bem Viver, financiados pela União Europeia e executado nos municípios de Alto Solimões. Trabalhou em programas de regularização de terras e compras de produtos agrícolas. Maurício irá contar sobre o programa de aquisição de alimentos da cidade de Benjamin Constant, que incentiva a comunidade a cultivar através de um sistema de compra de produtos locais para o abastecimento das escolas. Maurício, a palavra é toda sua. Bom, muito bom dia. Bom dia a todos, buenos dias a todos. Apesar de estarmos aqui na fronteira com o Peru e com a Colômbia, nós entendemos muito bem o espanhol, mas eu vou tentar falar devagar para que todos possam entender o que é o programa, né? Então, a gente executa um programa chamado um Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PA Municipal, que é um programa do governo federal, uma política pública do governo federal, que tem mais de 20 anos, mas o município está apenas no primeiro ano de execução, mas já com bastantes resultados positivos. O programa ele trabalha com dois públicos, que são os produtores rurais e famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, nós trabalhamos também com os alimentos, né? Alimentos produzidos pelas famílias de agricultores familiares. Esses produtores, esse programa, ele é executado pela Prefeitura Municipal de Benjamin Constant, pela Secretaria de Agricultura. Como eu falei, nós estamos no primeiro ano de execução, já vamos para mais de 10 toneladas de alimentos adquiridos e entregues às famílias em situação de vulnerabilidade. São famílias que são cadastradas pelas redes sociais, né? Como CRAs, como igrejas, escolas, hospitais e alguns projetos. Então, de quem o PA adquire os produtos? São de famílias de agricultores familiares. Essas famílias, muitas vezes, de produtores, muitas vezes não conseguem nem sobreviver. Então, essa política é uma política de política pública de incentivo ao pequeno produtor, que ele tem a garantia de comercialização desses produtos. E para quem vai esses alimentos? Para populações em situação de vulnerabilidade nas cidades, no caso aqui em Benjamin Constant. Nós temos, nessa rede, nós temos 2.000 famílias cadastradas que estão recebendo esses alimentos. Esses alimentos, eles chegam até a secretaria e aí é feito a distribuição nos locais cadastrados. Como é feita essa aquisição? É feita através de um programa, de um cadastro público dos agricultores, né? O programa ele dispensa licitação, diferente da merenda regionalizada, da merenda escolar, que tem licitação, que também é outro programa que nós executamos com bastante logro, né? É recurso que fica para os produtores. Então, é feita essa seleção pública, né, respeitando alguns critérios para que esses produtores possam participar. Feito esse processo, feito o cadastro, a gente insere dentro do sistema do Ministério da Cidadania e aí junto com, que é importante ressaltar, que é o órgão de controle desse programa, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, né, que faz esse controle. Nós fazemos as reuniões periódicas, eles fazem as visitas, fazem o acompanhamento das doações, para que possam estar testando ao governo federal a execução de forma correta do programa.
Então, como o programa funciona, né? Nós temos uma nutricionista que é importante, essa nutricionista dentro do programa, porque é ela que faz os cardápios, faz a composição das cestas, e ela também está fazendo o acompanhamento das famílias, além das famílias em situação de vulnerabilidade, ela também faz o acompanhamento alimentar e nutricional das famílias dos agricultores, né? Que isso é bastante importante. O produtor está comercializando o seu produto, tem o produto, né? Mas está com deficiência nutricional, por exemplo. Então, essa participação, esse papel da nutricionista dentro do programa é importante, né, nessa questão. Então, a nutricionista passa a demanda, nós temos esse feedback com os agricultores, né, de que nós estamos precisando naquela semana, naquela entrega, aí nós recebemos, passamos para a nutricionista novamente, ela faz o cardápio, faz a composição das cestas, e aí nós entregamos para essas famílias, né? São entregas para 200, 300, até 400 famílias por vez que recebem uma cesta com diversos produtos, frutas, hortaliças, a proteína animal, né, o frango, peixe, os ovos, que compõem aquela cesta para aquele mês, né? Que aí já junta com os outros programas que a Prefeitura executa de apoio para essas famílias. Também a Prefeitura tem, o programa, desculpa, vai para diversos programas, projetos sociais que trabalham com crianças, hospitais, escolas. A Prefeitura tem um programa chamado Prato Humanitário, que é como se fosse um restaurante popular, onde fornece alimentação, né, o almoço, para famílias em situação de vulnerabilidade, usuários, moradores de ruas. Então, eles têm vamos dizer, esse momento para poder se alimentar dentro do prato. Então, parte dessa produção do PA vai para esse restaurante popular. É importante ressaltar que para a gente ter esse processo, ter os alimentos de qualidade, porque não é qualquer alimento, a qualidade do alimento é importante para que ele possa chegar em boa qualidade, né, boa quantidade de qualidade às famílias. O trabalho de assistência técnica dos técnicos da secretaria, que fazem as visitas, fazem os cadastros, fazem as palestras, o levantamento de produção para que o produtor ele possa estar entregando, estar participando do programa de forma correta, respeitando a seleção que foi feita. Então, essas visitas técnicas da equipe de técnicos da secretaria é bastante importante. Essas famílias, elas, como eu falei, a maioria está cadastrada na rede social do serviço da assistência social, né? São famílias em situação de vulnerabilidade, diferentes faixas etárias, né? Crianças, jovens, adultos e idosos, e relatos que nós temos é que essas cestas vêm ajudando bastante durante o mês para essas famílias na questão da alimentação, né? Então, o programa nós já temos um ano de programa para fechar. Nosso primeiro ano foi em torno de R$ 570 mil de produtos que a gente vai adquirir, né, dos produtores. A gente espera que o próximo ano a gente já esteja um salto para mais de R$ 1 milhão, R$ 1,5 milhão para que possamos comprar dos produtores. Então, a gente vai continuar mantendo esse apoio a essas famílias. Mas é importante também ressaltar que não é apenas a doação dos alimentos. Nós temos que ver com um processo como um todo. Essas famílias em situação de vulnerabilidade estão recebendo capacitações também dentro de um programa Cidade Empreendedora e do PAA, para que elas possam ter hortas domésticas, processar esses alimentos, né, para armazenamento. Então, todo é feito também um processo, um programa de educação, de capacitação, de empreendedorismo, para que essas famílias possam
a sobreviver e, quando não estiverem mais cadastradas no programa, possam ter já uma renda, né? Então, essa questão de segurança alimentar e nutricional, o programa ele tem trabalhado muito bem nessa parte aí. Muito obrigado, Mauricio. Ha sido un privilegio poder compartir contigo estas experiencias Foi tan... um privilégio compartilhar com você essas experiências interessantes, Maurício. Obrigada. A seguir, eu quero passar a palavra para Alicia Guevara, fundadora do Banco de Alimentos de Quito, professora principal da Faculdade de Engenharia Química da Escola Politécnica, onde dirige vários projetos de pesquisa de meio ambiente, solos, e lançou várias publicações referentes a isso. E ela nos contará sobre o Banco de Alimentos de Quito, que beneficia a mais de 800 pessoas. Muito obrigada por esta oportunidade de estar aqui apresentando o nosso caso. Eu quero contar sobre o trabalho realizado pelo Banco de Alimentos de Quito. Eu espero que todos possam ver a minha apresentação. O Banco de Alimentos de Quito é o primeiro banco de alimentos do Equador. Desde 2003 está trabalhando, e algo que nos diferencia como banco de alimentos é que este banco de alimentos foi fundado por professores universitários da Escola Politécnica Nacional. Eu sou professora universitária. Justamente com este contato com a academia, permitiu que fôssemos membros da Rede Global de Alimentos e que também tenhamos uma certificação em boas práticas de manufatura pelo AIB Internacional. Mas o que é que motiva o funcionamento do Banco de Alimentos de Quito e de todos os bancos de alimentos, né, diante deste absurdo de desperdício? Somente no Equador, 900 toneladas são desperdiçadas por ano, e em Quito, pelo menos 40 toneladas são descartadas por dia. E este absurdo desperdício acontece justamente o Equador é o segundo lugar de desnutrição crônica e há esse desperdício. Temos um índice muito alto de desnutrição. Eu quero apresentar um resumo do que fazem os bancos de alimentos e a proposta. Resumo em 4 passos. O primeiro é a recuperação de alimentos doados de diferentes fontes. Recuperamos alimentos de diferentes fontes, por exemplo, centrais de abastecimento, supermercados, centro de distribuição, mercadão municipal e o setor agrícola. Neste setor, são desperdiçados muitos alimentos que nem saíram ainda, né, da agricultura. E nós classificamos esses alimentos com a ajuda de voluntários. Os bancos de alimento, é importante que haja um trabalho voluntário para que funcione. Quando classificamos o alimento, entregamos para instituições e famílias de baixa renda que estão em situação de vulnerabilidade alimentícia. E realizamos um segmento referente, mais do que tudo, à capacitação. Nós entregamos o alimento, geramos relatórios, verificação, dados, o bom uso do que foi entregue e oferecemos rastreabilidade aos doadores para que eles saibam o destino do que doaram. E isso gera confiança. Eu quero mencionar que o Banco de Alimentos de Quito, como foi dito no início, tem uma média de 80 mil pessoas por mês que são atendidas. Mas, no início, as pessoas, né, nos veem como grandes e acham que é difícil replicar esse modelo, mas nós começamos com um espaço de 6 metros quadrados em 2003. Nós começamos pequenos e todo o financiamento inicial foi de professores universitários que pagamos o aluguel do nosso bolso e começou atendendo 200 pessoas por semana e fazíamos o que podíamos naquela época. Naquela época, sabíamos que havia grande desperdício de alimentos. Naquela época, ninguém falava sobre desperdícios, mas começamos com um grupo de estudantes, professores, fazendo uma recuperação. Começamos em mercados municipais e o projeto foi crescendo e atualmente deixamos de atender 200 para atender 80 mil pessoas. Claro que este espaço já não era suficiente, precisávamos de um lugar maior, e aí foi onde nós começamos a pedir, né, espaço para a universidade e nos ofereceram isso. Era a única coisa disponível. Era como um galpão, que aí havia material,
que já não estava sendo utilizado, e nos entregaram esse espaço completamente aberto, não tinha parede, não tinha nada, e agora passamos a esse espaço, onde os alimentos são entregues para muitas pessoas. No início, isso que era um depósito, Com a cooperação internacional, ao pessoal do Banco de Alimentos, aos voluntários. Nós não recebemos nenhum centavo do Estado. Tudo que temos conseguido tem sido pela apresentação do projeto, pela boa vontade daqueles que quiseram participar, de todas as boas vontades. Junto é que tem saído esse projeto, que agora, desde este armazém, que já tem 250 metros quadrados, se começam a recoletar alimentos que se recuperam desde centrais de distribuição. Já temos 20 anos fazendo isso, e também recuperação de empresas, supermercados, e supermercados más grandes del país. Estamos haciendo también desde estamos fazendo também uma recuperação e, logicamente, temos o sistema de alimentação diretamente, e se fica aí no sítio por diferentes razões, por custo de produção, talvez com defeitos estéticos. Temos já um caminhãozinho, assim tem todo o tempo, sido tudo isso no banco de alimentos. Já temos um refrigerador, temos esse caminhãozinho e vamos coletar esse projeto. Tem muito que ver com o sistema agrícola, e isso tudo tem nos permitido recuperar alimentos que logo são classificados neste armazém e se classificam, como vocês podem ver nesta fotografia, e tem ao redor de 100 voluntários ao dia que nos ajudam. Trabalhamos 6 dias da semana, então temos 600 voluntários na semana. Graças ao apoio deles, foi possível fazer isso. Adicional a isso, como estamos dentro da universidade, o nosso objetivo, evidentemente, já estamos em capacidade de processar o alimento. Se alguma fruta está muito madura, nós processamos, fazemos marmeladas concentradas, fazemos fruta desidratada. Não podemos para produzir mais, senão para que nada se desperdice. Tudo isso graças à ajuda dos nossos estudantes, dos nossos voluntários técnicos e professores que estão muito comprometidos com o nosso trabalho. Adicional a isso, com resíduos que não conseguimos recuperar, elaboramos composto a nível. E também temos elaborado uma parceria com as empresas públicas. Eles elaboram abono orgânico, desenvolvem plantas em viveiro, e uma vez que tudo isso, temos já brócolis, alfaces, produtos medicinais, e também fazemos a colheita de tudo isso e depois passamos daqui também para uma bodega, a um xarife que já tem quartos frios. O que tem que ser refrigerado vai ser refrigerado, o que não passa para o outro lado. E aqui tivemos 76.804 usuários que levaram esses alimentos. 75% do que entregamos são alimentos que pertencem a alimentos saudáveis. Aqui um resumo do que estamos fazendo: 75 realizações, 991 famílias. Até a data já salvamos 28 milhões de alimentos que não foram cair no lixo devido à boa vontade de tantas pessoas e ao trabalho comunitário dessas. Somos desse pacto agroalimentário, com essas iniciativas, com a ajuda de todos. Isso tudo tem resultado num trabalho muito. Temos uma plataforma multiatorial onde está a sociedade, a empresa privada, a academia, a cooperação internacional e o governo local e nacional. Este é um breve resumo do que fazemos, e entendo que há como 2.000 bancos de alimentos em várias das cidades que estão presentes. Então, precisamos fazer parte deste banco de alimentos, colaborando nesta solução. Não pode ser mais humano que se desperdice mais humano, onde há pessoas
com necessidades. Aqui estão alguns dados importantes do Banco de Alimentos de Quito, para que, se vocês querem, podem entrar e visitar esse site. Muito obrigada por sua atenção. Muito bom, excelente, Alicia. Muito obrigada a você por compartilhar conosco. Que, além de tudo, você reforça vários conceitos que já temos visto aqui nessas apresentações: a solidariedade, os voluntários, a gestão da comunidade do Estado. E quando eu falo do Estado, eu me refiro particularmente aos governos locais. Passando à segunda parte do nosso webinar, eu gostaria de dar as boas-vindas a dois convidados, que são convidados de luxo, são os grandes especialistas no tema. Primeiro, quero apresentar o Rafael Penha, especialista sênior da divisão de meio ambiente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Rafael é doutor em economia da Universidade de Sucres e tem trabalhado no impacto da política alimentícia, mudança climática e projeto de agricultura colombiana. Rafael tem projeto destinado à abordagem de desafios como a pobreza. Por outro lado, temos também o prazer de ter conosco a Zuma Fonseca, que é subdiretora de nutrição da Secretaria Distrital de Bogotá. Zuma é nutricionista, dietista da Universidade Nacional da Colômbia, especialista em epidemiologia da Universidade de Rosário e mestrando na Universidade de Rosário. Fala sobre o segmento de avaliação de projetos em organizações internacionais. Então, para aproveitar de uma vez a presença de vocês dois, eu agradeço novamente por aqui. Eu gostaria, preparamos algumas perguntas para abundar nessas estratégias de segurança alimentícia de grupos urbanos vulneráveis, a partir da vasta experiência que temos e as experiências que nos apresentarão aqui hoje. Então, considerando que vocês dois são especialistas, cada um com um foco diferente, mas que a nosso ver se complementam. Quero fazer uma pergunta, considerando tudo que vimos agora. Então, Rafael e Zuma, eu gostaria de perguntar quais são as condições mínimas para replicar estratégias de segurança alimentícia para grupos vulneráveis, como as apresentadas anteriormente, para outras cidades da região. Então, se vocês estão de acordo, começamos com você, Rafael. Perfeito. Bom, muito bom dia, audiência. Bom dia a todos. Carlos, a Maria Camila, obrigada pelo convite. Veja, Carlos, eu fico com essa da prefeita com essa frase que ela disse: o que acontece com a terra, acontece com os filhos da terra. E tudo que estamos vendo neste momento, quando falam de hortas comunitárias, bancos de alimentos, bancos e sementes, todas elas falam de algum modo de agricultura urbana. E a agricultura urbana está insertada, para dar um pouco em contexto, com os sistemas agroalimentares. Tem uma série de benefícios. Eu vou mencionar, por exemplo, o tema do aumento da segurança alimentícia, tudo o que nós vimos quanto à segurança alimentícia, e isso é porque reduz a dependência das cidades em trazer alimentos de outros lugares, a nível nacional, a nível internacional. Isso é algo muito positivo também. Também melhora a disponibilidade de alimentos frescos e a possibilidade de que você esteja na sua casa e que saia a uma feira local com produtos locais, conhecido na cidade, no banco de alimentos. Isso te dá uma maior frescura. Isso é nutrição. Isso é muito importante. Reduz também essa marca ecológica nos sistemas agroalimentícios, porque quando você traz alimentos de outros lugares que não sejam as hortas comunitárias nas cidades, então, primeiro você tem que ter um custo de transporte. Também tem o tema do que gera, o que o transporte gera. Então, contaminação, principalmente se há combustíveis fósseis, por exemplo. Outra coisa que eu quero apresentar para dar um maior contexto é que promove emprego. A agricultura urbana gera emprego e oportunidades econômicas para as cidades. Então, sob esse contexto, eu acho que o webinar é claro em que devemos promover todo esse tipo de iniciativas. Agora, para responder à pergunta de quais são essas condições mínimas para replicar essas estratégias de segurança alimentar aqui ou em todas as regiões, devemos tocar os marcos de normativas.
E esses têm que ser flexíveis. Não podemos ter um marco regulatório que proíba a agricultura urbana em outras partes da cidade. Já, por natureza, a agricultura urbana se proíbe no sentido de que os custos da terra na cidade são mais altos. Então, ao ser mais altos o custo, se pede um incentivo no uso de solo para a agricultura. Então, com certeza, este incentivo está para ter, por exemplo, um restaurante ou algo relacionado com serviços. Então, digamos que se o mercado o desincentiva, a remuneração não o desincentiva. Então, neste caso, as cidades como Buenos Aires, Lima, Montevideo, que têm leis nos programas de agricultura urbana que promovem este tipo de agricultura. Em Montevideo, por exemplo, em 2019, tem um Sistema Nacional de Agricultura Urbana, onde se promove a agricultura em todas as partes da cidade. Isso é fundamental. Logo vem essa normativa. Mas que tal ser um pouco mais ousado e um pouco mais inovador? Que tal pensar em problemas de aluguel de terra, arrendamento de terra de baixo custo para agricultura urbana ou bancos de sementes, etc. Que tal pensar em incentivos tributários para este tipo de hortas, etc. E logo, depois de pensar no marco normativo, devemos pensar na coordenação com as entidades públicas quando se pensa no desenvolvimento desse tipo de programas, como falou já a prefeita de Manta, como falou o prefeito de Benjamin Constant, do México, é que a cumplicidade com as entidades públicas é fundamental, porque todas têm algo com o que contribuir. Então, vou dar um exemplo que não estava mencionado nesse webinar, mas, por exemplo, no caso de Bogotá, eu acho que talvez a minha colega tem uma coisa que se chama um programa que se chama Bogotá, Minha Horta, um programa da Prefeitura de Bogotá com diferentes atores e argumentando com um jardim botânico que sabe exatamente qual é o clima de Bogotá, qual é a variedade, o que funciona para a agricultura urbana. E isto tem que ser acompanhado, esta outra condição mínima, não somente da interdisciplinariedade dos conhecimentos, mas também com a conexão com o mercado. Que tal pensar em programas que com a condição mínima que seja em encadeamento com empresas privadas, com minoristas do setor privado que comprem das hortas que se produzem nas cidades. E isto gera sustentabilidade, gera encadeamento. Todo esse é um elemento que acredito fundamental, mas também tem que acompanhar essa capacitação, assistência técnica. No caso do México, por exemplo, vem o tema de Centro de Apoios a Hortas Urbanas. E, finalmente, outra condição mínima para replicar esse tipo de iniciativa, nesses casos que vimos, é o tema da relação com a comunidade. Deve ser totalmente estreita. No caso do México, por exemplo, falaram sobre ter uma política de resolução de conflitos. Então, isso é fundamental, mas também envolver a comunidade, essa estratégia não só de cima para baixo, mas também de baixo para cima, e onde se identifica a necessidade desde a produção até a comercialização. E isso ajuda a conectar. Esse seria como a minha mini resposta, um pouco longa talvez, mas eu acho que pode ajudar para apoiar essas iniciativas. Obrigada, Rafael. Zuma, agora, o que você pode agregar nessas condições Bueno, pues mínimas? en primer lugar, muy buen día para todos. Muchísimas gracias pues por la Eu quero invitación. agradecer a este convite para poder compartilhar um pouco sobre a nossa visão, sobre o fortalecimento, sobretudo em setores urbanos, sobre essas ações associadas à produção nas cidades. Bom, a primeira coisa que quero dizer é que estou completamente de acordo com a necessidade de que tenhamos um arcabouço legal que nos permita conectar os sistemas alimentares. Mas eu quero mencionar um pouco mais sobre a relação direta, sobre o que nós consideramos como segurança alimentar
e nutricional. Um dos pontos que estão sendo fortalecidos é como vamos além das necessidades específicas da população, dos indivíduos, reconhecendo a importância que os sistemas alimentícios têm e que esses sistemas alimentícios sejam sustentáveis para proteger o meio ambiente. E, no final das contas, como isso irá gerar um impacto maior, mais potente em termos da situação nutricional e alimentícia da população. Esse conhecimento é chave. Outro aspecto chave que foi mencionado pelo companheiro é a participação da comunidade. Em Bogotá e a política pública de segurança alimentícia que temos, nós manejamos um conceito que denominamos cidadania alimentícia. É como efetivamente consigamos ter cidadãos e cidadãs que consigam um alimento que, além do processo, do processamento de alimentos, como fazer com que eles consigam outras coisas. Em Bogotá, somente 0,4% da população está em setor rural, e como fazer com que toda a população reconheça a importância de tomar decisões diante dos alimentos, prevenindo os desperdícios, a responsabilidade que existe, que todos tenham essa responsabilidade. E, além disso, fortalecer os processos de governança, de pedir e participar em todos os processos de definições de políticas, projetos, os quais efetivamente estejam alinhados com as necessidades da população diante dessas vulnerabilidades que surgem, só que esteja acompanhado da articulação com os sistemas alimentícios. Além disso, e particularmente, o que acontece em Bogotá é como reconhecer que Bogotá, além de que estão os consumidores, estão os produtores, os quais estão localizados nestas pequenas zonas rurais de Bogotá. Mas, além disso, aqueles que fazem parte dessa região de Cundinamarca, e é parte importante, né, para que Bogotá possa receber os alimentos para toda a população, reconhecer o que é que os nossos pequenos produtores precisam para se vincular no processo, reconhecer isso é outra forma de replicar. O tema da articulação institucional e interinstitucional é chave. Nós, na CESAM, que se trata do Comitê de Segurança Alimentícia e Nutricional, nos vinculamos diferentes atores a este programa. E eu acho que é importante e relevante, neste caso, de que, além de que esteja a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é um ator-chave em todos os processos de produção e desenvolvimento social e econômico da cidade, está a Secretaria de Educação, de Integração Social, as quais são fundamentais nos processos, por exemplo, de compras públicas. E um ator, né, mencionado, o Jardim Botânico, também está se vinculando. Algo fundamental que existe é a necessidade de conseguir formalizar e capacitar os pequenos produtores ou aquelas pessoas que estão vinculadas a estes projetos, os quais têm um foco de integração social e permite que eles possam fortalecer as capacidades e conseguir ultrapassar, além de um exercício que seja realizado no quadro de um projeto, mas fazer com que seja algo sustentável ao longo do tempo, permitindo que eles possam gerar recursos próprios e que consigamos conectar essas possibilidades de que consigamos ter estas agronomias urbanas e conectar tudo isso com a cidade, além das redes de apoio em toda a cadeia de produção. Muito obrigada. Eu que agradeço, Zuma. Rafael, diante a resposta que a Zuma nos deu, eu gostaria de perguntar para você, e rapidamente, em menos de 2 minutos, por favor, devido a que já não temos muito tempo. Rafael, quais são os elementos-chave que você acha que devem ser levados em consideração das iniciativas apresentadas para a promoção de alimentos para grupos vulneráveis nas cidades? Olha, eu quero mencionar três elementos. Está o tema de sustentabilidade, essas estratégias de bancos de sementes, hortas comunitárias, etc. Para tudo isso é necessário sustentabilidade. E eu mencionei isso, a importância de que haja conexão com o mercado, por exemplo. Referente a isso, se você vincular essas iniciativas com o mercado, elas podem se manter ao longo do tempo. E do lado da produção, claro que você deve acompanhar tudo isso com assistência técnica, treinamento, capacitação, de tal forma que as hortas comunitárias sejam sustentáveis, fortes, com uma alta produção, nutrição alta. Tudo isso faz com que seja sustentável no longo prazo.
Outro tema que é chave, e estamos falando aqui de populações vulneráveis, está a inclusão. Nós devemos trabalhar com populações, com grupos vulneráveis, assim que, por exemplo, o foco especial que este tipo de iniciativas podem ter para que possam chegar a mulheres, jovens, pessoas com deficiência, crianças. É interessante, é algo bonito, algo que pode ajudar. É uma característica que faz com que seja um elemento que deve ser levado em consideração. E já outro tema que eu acho que poderia ser o tema importante seria o tema da inovação, Carlos. Claro que nós estamos na América Latina, mas em um país onde bancos, agricultura urbana, existem inovações fantásticas na forma como realizar a própria agricultura urbana, de forma vertical, horizontal, irrigação por gota a gota, irrigar por gotejamento, coleta de água da chuva, e também incluiria um outro tema dentro da inovação, e seria o tema da inovação empresarial. É algo que é mais elevado, né, esse tema. E para que esses agricultores de hortas comunitárias se transformem em empresários, um empreendedorismo que criem, por exemplo, estufas de hortas urbanas que estejam conectadas com o mercado, tudo que possa aumentar a produtividade. Todas essas coisas são importantes. Mas para resumir três, sustentabilidade, inclusão e inovação, Carlos. Essa é a minha resposta. Fantástico, Rafael, muito obrigada. Zuma, e para você? Levando em consideração que já foi abordado nesse espaço e através da sua experiência pessoal e profissional, lidando com populações de baixa renda, como é que você acha que este tipo de estratégias podem fazer com que as populações vulneráveis possam se conectar com o mercado formal? Olha, eu acho que a primeira oportunidade que nós temos é no quadro desses programas e serviços que geralmente estão concentrados um pouco na assistência alimentícia, que eles mesmos comecem a envolver essas ações de inclusão social e cresçam. E dentro do tema da inclusão social, não somente esse tema visto da possibilidade de gerar recursos diretos. Por exemplo, nós temos um caso aqui, um caso que vale a pena mencionar, o caso dos agricultores comunitários. Nós favorecemos o acesso à população que está sob insegurança alimentícia moderada e severa, oferecemos uma alimentação básica que cobre 40% e geramos estratégias de inclusão, uma delas associada ao fato de que possam ter hortas urbanas, onde está sendo promovida a articulação com outras entidades, para que possamos ter hortas inicialmente pensadas no autoconsumo, mas que, na medida do possível, ultrapassem, cheguem na possibilidade de comercialização. E, juntamente a isso, verificar quais outras alternativas existem em torno aos setores onde estão localizadas essas populações vulneráveis, os refeitórios, algo que possa gerar outro processo de inclusão social, como emprego, empreendedorismo e coisas simples, como acessos a outros serviços fundamentais, como são os serviços da saúde, por exemplo. Lograr chegar além da assistência, eu acho que é a primeira coisa. Já a segunda coisa seria o fato de poder contar com espaços que permitam o fortalecimento das competências de empreendedorismo e formalização, e isso em todo o processo de organização comunitária. Existe um aspecto, Carlos, que eu acho que é muito importante. É que, em alguns casos, as fraquezas que alguns grupos sociais podem ter, alguns grupos de produtores, principalmente os pequenos produtores, dificuldades para conhecer as melhores formas para que se associem, comercializem, e os meios também para garantir adequados processos de produção, a sustentabilidade, estabilidade dos produtos que eles produzem, para que, de forma efetiva, possa ser considerado competitivo. Em termos do espaço do mercado, eu acho que esta é uma possibilidade grande. E eu gostaria de compartilhar outra experiência que eu acho que é uma experiência valiosa. É como conseguimos aproveitar os espaços das compras públicas, a Secretaria de Integração Social, de Educação,
justamente nestes serviços sociais onde existe essa assistência alimentícia, adquire muitos alimentos. Assim que a possibilidade de conectar a pequenos produtores para que eles próprios sejam as pessoas que possam suprir essas necessidades de alimentos que existem nessas entidades é algo valioso. E, particularmente, a Prefeitura de Bogotá, neste momento, conta com um convênio, juntamente com a Agência de Comercialização e Inovação para o Desenvolvimento de Cundinamarca, que acolhe pequenos produtores da cidade de Bogotá, de todo o departamento. Ela conseguiu realizar esses processos de fortalecimento da organização comunitária, gerenciamento, gestão de capacidades de organização e produção que os pequenos camponeses precisam, onde se junta um ator como a Secretaria de Integração Social, gerando assim a possibilidade de que eles próprios sejam os que garantam a alimentação para umas cestas especiais que nós entregamos para algumas populações vulneráveis. Assim que, aqui através da conexão, estabilidade que oferecemos a esses pequenos produtores, conseguimos fortalecer e atingir neste momento mais de 20.000 cestas que coletam diferentes tipos de alimentos. Cestas com diferentes tipos de alimentos, onde entregamos à população vulnerável, gerando espaços que vimos ao longo do dia, gerando esses espaços onde existem essas capacidades entre a população que produz alimentos mais próximo à cidade, favorecendo estes sistemas alimentícios e sustentáveis. Muito obrigada, Zulma. Aqui para o nosso público internacional, esclarecer que Cundinamarca, digamos que é a província, o estado, né? É o estado onde está Bogotá e de onde grande parte dos alimentos que são consumidos na cidade provém. Muito obrigada, Zulma. Muito obrigada pelos seus comentários e sua experiência. Vamos abordar perguntas. Temos pouco tempo. Arnold, você está por aí? Temos algumas perguntas. Quero fazer 2 perguntas. Por favor, nos responda rápido, porque já estouramos o tempo. Dina nos pergunta em que consiste os incentivos fiscais nas experiências do México, se são para as pessoas que decidem trabalhar nas hortas. E Juliana Matos, de Belo Horizonte, pergunta para você. Se você poderia explicar um pouco mais sobre os espaços de resolução de conflitos entre vizinhos e quem é o apaziguador, o mediador disso? Claro, olha, a primeira pergunta, na Cidade do México, nós temos uma lei onde estabelecemos incentivos fiscais. Uma lei de receita pública. As pessoas se cadastram no programa com fotos que comprovam, digamos assim, os espaços com hortas, envia essas fotos para a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria do Meio Ambiente valida os espaços e envia um número. E este número de registro pode ser utilizado quando pagamos impostos e há um desconto no imposto de renda. E outros incentivos fiscais estão sendo trabalhados também para que haja desconto. Mas esta é uma ferramenta muito eficiente para incentivar as pessoas a que plantem nos terraços, no quintal, na varanda e possam diminuir impostos. E a segunda que seria a resolução de conflitos. É necessário facilitadores, como chamamos. São pessoas que são treinadas justamente para apaziguar conflitos, resolver conflitos, e são mediadores, digamos assim, entre as duas pessoas que estão em conflito. Eles entram mediando para evitar que haja problemas, né? Nós percebemos que, em várias ocasiões, muitos projetos que contêm recursos próprios, técnicas, espaço, só que não há uma harmonização social e pode fazer com que o projeto desmorone. Então, é uma ferramenta que tem funcionado muito. Estamos começando a integrá-la em diferentes projetos também. E é uma ferramenta muito útil para evitar que os projetos desmoronem por possíveis conflitos entre os vizinhos. Muito obrigada, Arnold. Temos algumas outras perguntas, mas infelizmente já não temos tempo. Já estouramos o tempo, mas esperamos poder responder todas estas perguntas. Vamos aguardar, está em mute. Estás em mute.
A intérprete pede desculpas, o senhor Carlos está em mute. Não estamos escutando, vamos aguardar. Peço desculpas, eu estava falando aqui sozinho. Acabei de compartilhar com os senhores e com as senhoras o link onde vocês podem conferir os blogs que nós publicamos para a série deste webinar e dos outros 2 anteriores. Esperamos poder responder todas as perguntas que foram realizadas hoje. E devido a temas de tempo, não vamos conseguir responder as perguntas. Quero agradecer a participação de todos e todas. Quero agradecer aos palestrantes. Fantástico escutar as estratégias que vocês implementaram. A prefeita de Manta, Arnold, Maurício, Alicia. Muito obrigada pelas apresentações de Benjamin Constant, Cidade do México e Quito. E Sulma e o Rafael por nos acompanharem neste espaço, por compartilhar sua experiência conosco. Queremos agradecer e esperamos que vocês participem dos próximos webinars do próximo ano. Serão fantásticos. Muito obrigada. A intérprete deseja uma excelente tarde a todos e todas.